Muito bem, minha gente, chegando para mais um Estação Hamburgo, hoje dia 4 de novembro, estamos quase no finalzinho de 2025, penúltimo mês de 25, então tem coisa para acontecer ainda, mas os dias estão se acabando. Iniciando mais um Estação que é um programa tradicionalíssimo aqui da Vale TV, e que a gente tem a satisfação de apresentar sempre que possível, substituindo o Rodrigo Steffen. E eu, Gil Dias, lá nas redes sociais vocês me encontram como Gil Dias, siga também a Vale TV, siga os nossos canais, YouTube, Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, inclusive ative o sininho para você receber notificação sempre que nós iniciarmos uma nova transmissão, compartilhe essa live, Instagram, todos os canais digitais vocês vão encontrar Vale TV Play, os nossos conteúdos sempre atualizados por lá. Hoje nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook da Vale TV Play, ao vivo também no canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e pelo canal 6 em São Leopoldo. Vou abrir aqui falando dos nossos oferecimentos do Estação Hamburgo. Calçados Beira Rio, 50 anos, líder no segmento de calçado, atendendo mais de 100 países e produzindo valores. Exatos Contabilidade, há mais de 36 anos apoiando o empresário. Uma contabilidade ágil que respeita a essência de cada negócio. Parceria na gestão para prosperar negócios. Concisa Construtora, há mais de 30 anos, construindo confiança, qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator, feiras e eventos, mais calçados, mais acessórios, mais moda. Vem aí a Zero Mais, a primeiríssima edição da Zero Mais, com esse nome, em Novo Hamburgo, nos pavilhões da FENAC, de 17 a 19, agora, 17 a 19 desse mês, daqui a alguns poucos dias. JG Serviço, desde 1999, empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe JG Serviços. Cowork 360, daqui da canequinha deles, ó. Estrutura premium e bem equipada para pessoas individuais, startups, empreendedores e empresas consolidadas. Ponto de encontro perfeito para inspirar, conectar e transformar negócios. E Universidade Fevale, referência em ensino. Vestibular 2026, acesse graduacão.fevale.br. O Estação Hamburgo, ele é, como já abri o programa falando, um programa tradicionalíssimo aqui da grade da Vale TV. Tem sempre as pautas das mais diversas possíveis. Por horas falamos sobre política, sobre educação, sobre cultura, sobre finanças, sobre arte. Falamos sobre arte agora na semana passada. E hoje nós vamos trazer uma pauta muito legal, que é sobre o terceiro setor. E eu tô com uma bancada aqui, Bruno, abre para nós a câmera. Essa é a nossa belíssima bancada de hoje. Jaqueline, a responsável por montar essa bancada, sobre o que a gente vai falar hoje, Jaqueline? Boa noite, Gil. Boa noite aos meus convidados. Boa noite a você que nos dá o prazer da sua companhia. Hoje eu trouxe uma pauta de cunho social muito importante, onde aquela famosa frase clichê, fazer o bem sem olhar ao quem, tem muita importância. Este ano, agora no dia 8, uma das maiores empresas de Novo Hamburgo, as Tintas Killing, ela patrocina um almoço, no caso um galeto, onde toda a renda adquirida será em benefício de duas grandes instituições, o Lar São Vicente e a Horta Comunitária de Novo Hamburgo. E hoje eu trouxe aqui representantes, né, da direção
que vão nos falar desse evento, onde você que nos assiste pode estar ajudando também, adquirindo o seu cartão e já garantindo o seu almoço nesse sábado. Começo então dando meu boa noite para o Gilmar Dalla Rosa, da Horta Comunitária, o presidente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Cristiane Rosa, ela é voluntária, ela é pedagoga, voluntária do Lar São Vicente, vice-presidente voluntária. Boa noite, Cris, aqui na minha direita. Boa noite, obrigada pelo convite. E a Carol Lei, que é a presidente do Lar São Vicente. Boa noite, Carol. Boa noite. É isso aí, Gil. E hoje com eles, então, a gente vai saber maiores detalhes sobre esse evento tão importante. Muito legal isso, Jaqueline. Hoje a gente vai falar sobre algo que move as cidades, né? Que tem movido as cidades, a solidariedade organizada. Vamos entender como uma simples ideia de um almoço beneficente pode unir causas e pessoas e transformar vidas em lares, não é verdade? Exatamente, e essas duas instituições são dois opostos. O Lar São Vicente, 47, né, Isso. Carol? Idosos, né, que vão estar sendo beneficiados, e a Horta Comunitária, 80 crianças, gente. Então, assim, nós, da Vale TV, o nosso papel de estar também colaborando com esse evento é divulgando para a nossa comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre o que são, na verdade, o que representam tanto a horta quanto o lar. A gente pode entrar um pouquinho nesse assunto, né, de a representatividade dessas duas entidades para a sociedade, e aí a gente vai desenvolvendo a nossa conversa aqui até chegarmos ao ponto da gente falar do almoço beneficente. Pode ser, meninas? Ótimo mesmo. Então tá. Eu queria saber um pouquinho da horta comunitária, Gilmar. Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Bom, Gil, primeiro a gente trocou de nome. Hoje é Instituto Joana de Ângeles. Instituto Então, Joana de Ângeles. De Ângeles. Perfeito. A horta comunitária foi fundada há 35 anos por um grupo de voluntários e sempre teve como papel principal o atendimento a crianças vulneráveis, né? E, obviamente, atendendo uma criança tem que atender a família, né? Então, as famílias, né? Hoje, nós temos 80 crianças. Por quê? Por que nós trocamos o nome de horta para instituto? Porque muitas pessoas, à medida que você vai saindo do município, estendendo os braços, né? Como a gente fez um grande trabalho na enchente, muitas pessoas questionavam assim, por que eu vou ajudar uma horta? O que a horta faz? E a horta é só um pedacinho do Instituto, né? Nós temos uma horta orgânica, que a gente produz alimentos para alimentar as crianças e também... É só um braço do Instituto. É só um braço do Instituto, né? Então, hoje mais visível, no caso. Isso, exatamente. Então, a gente entendeu que o nome Instituto vai mostrar verdadeiramente quem nós somos, né? Então, hoje nós temos 80 crianças com psicologia e psicopedagogia, né? Com esportes, né? Então, tem judô, tem futsal, tem teatro, tem música, tem hip hop, então muitas atividades que compõem o Instituto. Tem, então, a alimentação das crianças todos os dias. As crianças, então, elas vêm de segunda a quinta-feira, sempre no contraturno escolar. Perfeito. Quantas pessoas hoje atuam no Instituto, Gilmar? Tem ideia? Hoje nós temos 11 funcionários, que são funcionários fixos, para cuidar basicamente praticamente todo o esforço é para as crianças, embora o seu Nica lá, que é o horticultor, ele está ajudando a plantar para gerar recurso para atender as crianças. O foco são as crianças. E hoje nós somos em torno de uns 80 voluntários. Já tivemos muito mais. Poxa, bastante gente, né? Muito mais. Nós assumimos a horta em 2017, numa situação praticamente de fechamento, não tinha mais nada. Começamos a reconstrução, hoje a gente já tem todos os prédios funcionando, uma quadra de esportes funcionando, e nós tivemos mais de 1.000 pessoas que se inscreveram como voluntário. Algumas ficam tempo, trocam de cidade, trocam de instituição. Hoje tem 80. Então,
caiu muito, principalmente depois da enchente, e a gente não está conseguindo entender o que aconteceu. Talvez as pessoas trabalharam muito na enchente. E, Gilmar, sempre há mais espaço para novos braços e mentes agirem na causa, né? Tanto para o Instituto Joana de Ângeles como para o Lar São Vicente. São dois extremos, a criança ali que precisa da alfabetização, de todo um cuidado com o futuro, e o Lar São Vicente, que proporciona a esses idosos ter um pouco de dignidade na sua reta final de vida. A gente já chega lá, né? As meninas estão preparando o discurso, o discurso delas. Ô, Gilmar, só mais uma questão sobre o Instituto. Sobrevive basicamente de doações e de aportes. Sim. Hoje nós temos a contribuição dos voluntários, que é pequena. Muitos voluntários são pessoas com uma renda pequena, então a contribuição é pequena. A gente tem o armazém, que funciona de terça a sábado, comercializando os produtos da horta, os orgânicos, mais os produtos feitos na cozinha. A gente tem vários produtos na cozinha, como azeite aromatizado, pão, cuca, geleias, chimias. Né? E isso gera uma renda significativa? Um pouco. E mais o Poderia brechó, ser mais. a gente tem um brechó hoje lá também, que funciona de terça a sábado. Tem os projetos, de vez em quando a gente consegue encaixar os projetos, mas os projetos, eles geralmente não são para o conta corrente, não é para a despesa do dia a dia, não é para a água, para a luz, para o telefone, ele é específico. Né? Nós estamos agora num projeto concorrendo lá eram 1.000 e poucas entidades, agora está em 80, nós estamos classificados nas 80, que vai sair 30, vai funilando. Que vai para o fechamento do ginásio, porque o ginásio hoje é aberto, então no frio é muito difícil trabalhar com as crianças. Né? Elas já vêm muitas vezes numa situação bem vulnerável de casa, com frio, então a gente está buscando isso. Então a vida nossa é essa, né? Tu começa o mês devendo e corre atrás o mês inteiro. E aí já vem outro mês. Agora vem o 13º, vem as férias. E a gente fica imaginando, para quem está nos assistindo, o quão difícil deve ser, o quão desafiador deve ser a rotina de vocês, porque a gente está falando de 80 pessoas, mais os funcionários, talvez. Vamos imaginar que 100 pessoas se envolvem no Instituto. É o custo, basicamente, 100 pessoas, mesmo que voluntariado, ainda assim gera um certo tipo de custo, né, para o Instituto. Então vamos ver se a gente consegue, através desse programa, e até viabilizar alguma outra forma, talvez tocando no coração de alguém que está nos assistindo ou que vai assistir. Por isso que é tão importante você que está assistindo agora esse programa, em qualquer momento que você esteja assistindo, você compartilhar com o maior número possível de pessoas, porque a gente não sabe aonde vai se estender, né? Onde pode chegar. Gil, e uma das formas de contribuição é o imposto de renda. Hoje tu tem um percentual do imposto de renda que tu pode destinar. Novo Hamburgo, segundo uma reportagem que eu acho que foi o do News que fez e o Martin, né? 8 milhões por ano vai para Brasília, que poderia ficar aí 7, 8, 10% disso aqui. Nós não precisaria fazer meio frango. O Killing não precisaria nos ajudar a fazer meio frango. Se a doação do imposto de renda viesse para as entidades, a minha fala é sempre assim: cuidem das entidades. Se você não gosta da horta, do Instituto, tem o São Vicente, tem a ABEF, tem o Banco de Alimentos, tem tantas outras. Mas é muito simples, na hora de você fazer o imposto de renda, você destinar lá um percentual para esporte, um percentual para cultura. O contador sabe fazer isso. Em vez de você mandar o dinheiro para Brasília, você deixa aqui. Eu acho que é falta de conhecimento, essa pouca retenção do imposto de renda aqui na região, ou em todas as regiões possíveis, né? Porque isso não se aplica só a Novo Hamburgo. Talvez a gente teria que, até fica um gatilho aqui para nós, da
da imprensa, né, que trabalhamos com comunicação, né, daqui a pouco desenvolver uma campanha que possa esclarecer melhor isso. Perfeito. Porque eu acredito sim que muita gente gostaria de direcionar para lá, ou para qualquer outro canal, né, e não enviar para Brasília. Sim, Então, com dessa vez certeza. ainda não sabe como funciona, Não sabe. né? Quem sabe, Gil, aqui, ó, poderia se trazer alguns contadores. Porque o contador é que, por exemplo, eu vou perguntar tudo pro meu contador. O que eu faço? Ah, minha empresa está no Simples, agora tem que ir no lucro presumido. Mas por quê? Ah, porque isso, porque isso, porque... Ok, então vamos fazer. Porque ele é a pessoa que te orienta, né? Exatamente. Ele é a pessoa que te orienta. Então, quem sabe uma pauta aqui Claro. com alguns contadores, né? Tem daqui a pouco o contador do Lar São Vicente, o nosso contador, Exatamente. né? Nos ajudou muito na enchente. Então, quem sabe vamos trazer Exatamente. a receita mais os contadores e esclarecer para a população que a gente pode doar e a gente não precisar, porque é desgastante, né? Eu imagino que para o Lar São Vicente seja desgastante você bater na porta e dizer assim, ó, um cartãozinho de meio frango, embora R$35 alimenta 3 pessoas, né? Né? Mas mesmo assim, é desgastante cada 60, 90 dias tu bater na porta do amigo e dizer assim, ó, agora me compra uma pizza, agora me compra uma feijoada. Sim, agora e as despesas mensais de vocês não perdoam, elas estão ali todos os meses, né? Exatamente. Muito bem, mas eu me comprometo contigo, Gilmar, e com o restante da bancada, em a gente agilizar essa bancada de contadores e até eventual participação da delegada da Receita Federal para a gente conseguir fomentar esse pensamento coletivo e movimentar de alguma forma a empatia das pessoas para que elas percebam como elas podem ajudar. A gente teve agora, vou passar para as meninas agora, a gente teve agora poucos meses atrás lá na Gerontofair, ficamos lá por três dias na Gerontofair em Gramado. Uma feira que volta a acontecer depois de 2018 ou 2019, a primeira edição, e aí volta a acontecer agora a 25. E aí, sobre a economia prateada, focada só nisso, né, com tudo que movimenta isso, mas a gente não imagina, eu pelo menos não imaginava, alguns parâmetros ou algumas realidades, na verdade, que a gente se encontra. 30% da brasileira já tem mais de 50 anos. Então, assim, esse e vários outros números foram muito alarmantes, assim, eu não digo assustadores, mas alarmantes, porque de fato nós estamos nos tornando um país da economia prateada, movimentada por isso, que é um mercado de muita movimentação, assim. E aí agora eu passo para vocês, depois dessa pequena introdução de alguém que não vive tanto essa economia, que vocês vivem muito mais, de forma muito mais intrínseca essa realidade. Então, eu gostaria muito de ouvir um pouquinho mais sobre o Lar São Vicente. Vou aproveitar um pouquinho mais disso. Vou aproveitar o teu gancho, tá? Para dizer que em 2038, né, a população brasileira para de crescer. Então, como já estamos diminuindo o número de filhos, então assim, ó, nós vamos ser a mão de obra do futuro. Então, esse grisalhar que hoje é tão posto de lado, né, tão colocado à margem, porque as pessoas não acreditam que um idoso, porque tu é idoso aos 60 anos. Sim. Mas isto, hoje em dia, 60 anos, se alguém falece, a gente diz, morreu muito cedo. Porque a gente começa a se olhar com um outro olhar. Mas como a gente não está preparado para isso tudo, porque nos falta cultura e ensinamentos desde criança, o que a gente faz com o idoso hoje? A gente torna eles invisíveis. Sim, inoperantes. Então, o Lar São Vicente agora está com 47 idosos, mas temos a capacidade de 49, então essas 3 vagas já estão sendo preenchidas. E 49 idosos que serviram, que trabalharam para Novo Hamburgo,
que estavam aqui todos os dias, enquanto nós éramos crianças, eles sustentavam a nossa economia. E o Lar São Vicente é a nossa casa, eu digo, é a casa dos nossos avós, porque o Lar São Vicente não é um lar da prefeitura, o Lar São Vicente é um lar da comunidade. Então, se o Lar São Vicente estiver com as janelas quebradas, mal pintado, feio, é a casa dos nossos pais. É o reflexo do que é a sociedade. Então, o que a gente faz? Eu sou voluntária do Lar há 9 anos, né? Sempre como vice-presidente. Este ano, em julho, a gente assumiu a nova diretoria. Há 4 meses, Então a gente vem nesse caminhar, porque a gente está envelhecendo junto. Eu já não sou a guria de 9 anos atrás. Então, o que a gente espera da comunidade? O que a gente quer ensinar para a comunidade? Eu desculpa te cortar, mas eu quero continuar falando sobre isso. Quero ouvir a tua voz também sobre essas questões. A gente vai para um rápido intervalo, que senão a técnica eles me demitem. E aí é melhor a gente ir para o intervalo e volta já para seguir esse assunto que está se tornando algo muito legal. Assim. Obrigado pela presença de vocês. Já voltamos. A Exatos é um sonho. A Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar. Educação Sesc, aprendendo o futuro. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, voltamos aqui no Estação. Hoje, Estação de uma pauta muito solidária, muito especial, muito legal. A gente saiu para o intervalo falando com a Carol
sobre o Lar São Vicente, e eu queria ouvir ainda a continuação dessa fala, que nada mais é do que uma explicação sobre o que é o Lar São Vicente, e eu queria seguir com a Cristiane, perdão. Isso aí. Então, o Lar São Vicente ele é composto hoje por 47 idosos, né? Todos eles mantidos pela comunidade. Então, existe um grupo de conselheiros e a diretoria, que são os idealizadores, os que vão atrás dos projetos. Temos também uma assistente social, uma nutricionista, como funcionários, né? Uma psicóloga e me ajuda a lembrar, Carol, quem mais? Isso. Enfermeira. E a enfermeira, muito bem. E todos os cuidadores, né? Totalizando, então, 39 funcionários. Então, o Lar é uma empresa, né? Mantida por essa equipe que trabalha como conselheiros de diretoria. E, claro, em nome disso, a gente precisa também da doação que é nobre da comunidade. A doação ela pode ser feita de qualquer forma. Ali no Lar, a gente traz esse lema de fazer o bem faz bem, porque uma vez que tu entra no Lar e tu te conecta aos vós, às vós, aos idosos, não tens como tu não te apaixonar. É encantador. Tu consegue sentir ali esse carisma e esse momento da vida, porque eles estão em tratamentos paliativos, né? Quiçá seja a última residência deles, e o Lar é uma casa alegre. A gente fala, né, Carol, que as pessoas que estão lá trabalhando, vivendo e participando com esse intuito de alegrar os vós, elas saem mais felizes do que elas entram. Porque o nosso intuito lá é permanecer num momento de partilha da vida. Então, acontecem muitos eventos, cultos, bingo, atividades escolares. Eu, por exemplo, me conectei ao Lar há 9 anos atrás, quando eu ia levar os meus alunos. Na época eu era professora do Colégio Marista Pio XII. Eu levava, então, esses alunos para fazer a contação de história. E era tão encantadora essa conexão da criança, né? A gente está aqui hoje nessa bancada com 2 pontas, como tu mesmo disseste, né, Gil? Que são as crianças e os vós, né? Essa conexão é muito linda. E desde então eu me senti, né, apaixonada, e conhecendo a Carol e a equipe toda dos conselheiros, então estou fazendo esse trabalho que é lindo. Não é fácil, é desafiador. A gente hoje tem uma responsabilidade imensa, porque, como eu citei no início da minha fala, é uma empresa. Por mais que seja o Lar, a casa dos idosos, nós somos responsáveis, né? Eu não estou lá, eu tenho o meu trabalho, eu sou voluntária, Carol também, mas a nossa responsabilidade é intensa. Então, hoje a gente veio, né, fazer essa divulgação do Galeto e também falar um pouquinho do trabalho que o Lar exerce em toda a comunidade, que hoje nos dá um orgulho, né, esse reconhecimento e essa transparência, porque toda e qualquer doação que chega no Lar, ela é registrada no caderno, ela é fotografada. Muitas pessoas não querem o seu nome exposto, então a doação é como anônima, mas nós temos essa prática da transparência. Então, a casa está sempre aberta. E lembrando também que em janeiro o nosso Lar fica um pouquinho mais quieto, porque as pessoas saem de férias, né? Então, dezembro é um boom, né? Natal, Ação de Graças, vem muitas doações. E a gente também precisa reforçar aqui que em janeiro os vós continuam morando lá. Sim. E o Lar fica mais silencioso. Então, se você quer fazer alguma visita, né, a gente sugere que seja agendado com a assistente social, a Camille, para poder fazer essa organização. Perfeito, Cristiane. Eu troquei teu nome porque Cristine é o nome da minha filha, né? Então, para mim é sempre um desafio. Quando eu tenho uma Cristine ou uma Cristiane na bancada, quase que sempre sai Cristine. Tudo certo. Mas, enfim. Jaque, por que tu resolveu trazer essa pauta aqui para nós? Eu penso, Gil, que... Bom, eu sempre tento, né, como todos, trazer pautas dos mais diversos assuntos, porque, afinal de contas, a gente é assistido por vários tipos de público. E quando a Carol me procurou e disse, Jaque, nos ajuda a divulgar essa... Eu disse, com certeza, estamos juntos. Procurei o Rodrigo, né? Porque nós, como meios de comunicação, como eu falei, é uma maneira da gente estar ajudando. E quem está nos assistindo, se você não tem condições, de repente, de ajudar financeiramente, você pode ajudar de outras maneiras, fazendo uma visita,
dando um pouco de atenção, escutando histórias de vida, que um dia, ter empatia com aqueles vovôs, que um dia você pode estar naquele lugar, né? Então, se doar um pouquinho do seu tempo, pode ir lá ajudar a fazer eles cantarem. Atenção, gente, isso aí já é uma ótima maneira de ajudar, né? Se você não tem condições. Os empresários que queiram ajudar essas duas instituições, elas estão de portas abertas, elas precisam de você. Eu tenho certeza que fazer o bem sem olhar a quem, eu acho que Deus vai lhe dando em dobro também no seu próprio negócio, né? E então, assim, eu não tenho como não trazer essa pauta de ajudar essas duas instituições. Eu fico feliz por poder trazer essa pauta, né? Ô Gil, eu queria fazer um comentário em cima do que a Jaque falou. A gente tem então um grupo de voluntários, né? Eu também sou voluntário, evidentemente, tenho minhas atividades também, e a gente tem um processo de integração quando chega o voluntário. Então, tem todo um processo, conhece o espaço, preenche a ficha de voluntário, e daí tem um momento comigo, né? Lá num sábado de manhã para a gente conversar. Eu sempre faço a pergunta: o que você veio fazer aqui? A maioria das pessoas responde: eu vim aqui ajudar. Mas na verdade não. Na verdade não. Se eu perguntar para as duas colegas aqui do Lar São Vicente, o maior ajudado somos nós. Claro que o resultado do nosso trabalho, o resultado do voluntário no Lar São Vicente vai melhorar a condição do vovô lá, o voluntário do Instituto vai ajudar uma criança a ficar, quem sabe, um pouquinho fora do assédio, da drogadização, né? É óbvio que sim, mas o maior ajudado somos nós. O maior ajudado somos nós. Eu vejo que eu tenho a minha atividade me exige muito, a gente trabalha muito, e no sábado ou na sexta, quando eu consigo passar o dia no Instituto, é como tirar um mês de férias, sabe? Tu volta de lá totalmente... É prazeroso. É prazeroso. E a gente tem que pensar espiritualmente também. Sim. Que isso aqui, tanto o lar quanto o Instituto, é um ambiente altamente espiritualizado, é um ambiente que tem oração, é um ambiente que tem o bem está acima de tudo. Então, você se recarrega quando você entra lá, né? Eu faz muito tempo que eu não vou no Lar São Vicente, mas eu lembro da última vez que eu fui, que você sai de lá energizado. E as pessoas que chegam no Instituto, elas falam assim: meu Deus, o que tem esse lugar? Não, esse lugar é o lugar do bem. Exatamente. E isso cientificamente é comprovado. Se toda a humanidade parar um determinado horário para rezar, para fazer uma oração, uma meditação, seja lá na religião de cada um, o mundo melhora. O mundo melhora. Eu acho que a única coisa que nós vamos levar dessa vida aqui são as nossas boas ações. Né? Exatamente. Nossas boas ações. Exatamente. Perfeito. Quanto tempo faz que... vamos falar um pouquinho do frango, do almoço beneficente, né? Não sei se a gente fala frango, fala almoço, me corrijam. Meio frango? É o meio frango que não é meio frango, que é coxa sobre coxa. O nome do projeto é simplesmente Juntos. Quanto tempo faz que ele é realizado aqui em Novo Hamburgo? Então, o convitezinho. 6 anos, né? É a 6ª edição. 6ª edição. Sempre impulsionado, aportado por empresas como a Killing, uma grande empresa que dá. É uma ideia da Killing. A Killing iniciou esse projeto e ela que leva à frente. Totalmente doação deles, né? Desde a embalagem ao frango, eles providenciam todo o material de divulgação, os cartões. Então, quer dizer que realmente todo o cartão vendido é revertido 100% para a instituição. Perfeito. Quanto tempo essa... É uma pergunta muito de curioso agora. Quanto tempo essa arrecadação via o almoço ou meio frango comporta as despesas tanto do lar quanto do Instituto? Porque há uma divisão aí, né? Então, sim, não sei qual que é o percentual de divisão, mas assim, alcançando o sucesso no número de cartões vendidos e tal, quanto tempo isso dá de sustentabilidade, de tranquilidade para vocês?
Primeiro eu? Vamos começar? Tá. Pode ser? Primeiro as damas, por favor. A Cristiane falou, acho que foi a que menos falou, né? Não, eu falei bastante, Carol. Essa informação é da presidente. Para nós, lá no Lar São Vicente, dará para pagar a primeira parcela do 10º. Poxa, aí tem a segunda para se preocupar. Tem a segunda. Fora o alho, né? E você, Gilmar? A nossa pretensão é comercializar 1.500 cartões, né? Então, pagaria a despesa de uns 40 dias, mais ou menos. Que também O nosso vai dar custo, menos no final do ano. nosso custo é bem é alto, mas é bem menor que o Lar São Vicente. Sim. O Lar São Vicente praticamente precisa de uma pessoa por idoso. É verdade. Praticamente. Vocês têm 37. Então, 47. assim. São moradores, né? Exatamente. Então e aí, claro, o cuidado é muito maior, né? É muito maior. Então, a despesa é muito maior do que o Instituto, que as crianças demandam também muita atenção, mas infinitamente inferior a uma Exatamente. pessoa. Gil, eu tenho aqui no convitezinho, tem um telefone aqui que a gente pode falar, que as pessoas já podem comprar, tá? E tem 2 lugares para retirada do galeto. Vamos falar quando vai ser. A gente vai Assim, colocar ó, isso na tela depois. Isso. Eu botei a gente aqui falar. antes e acho que ele conseguiu botar bem pertinho no dia 8, tá? De novembro, que é o próximo sábado, dia 8, tá? Quando a pessoa comprar pelo WhatsApp, vai ter um QR Code atrás que ela já vai poder pagar o seu convitezinho, tá? Depois a gente vai passar o telefone. E os locais de retirada são 2. No Colégio Sinodal da Paz, que é na Pedrosa dos Filhos, né? Uhum. E no próprio Lar São Vicente. Tá ali, o custo, ó, simplesmente juntos. Mas é importante o seguinte: São 2 cartões. são 2 cartões, né? Tá. Então, assim, o cartão adquirido no Instituto retira lá. Ah, sim. É importante, porque senão daqui a pouco a pessoa compra do cartão do Lar São Vicente. Ah, e tá. vai Esse aqui, então, é esse é do Lar São Vicente. Esse é o do Lar São Vicente, tá? Né? Depois eu mando a foto do nosso para vocês Isso. colocarem. A gente coloca Que eu Isso. acabei. Ou então, assim, ó, um telefone do Instituto Sim, e o telefone do lar. perfeito. Isso. Né? Para quem, na logística, quem achar que fica mais próximo comprar no Isso. lar e retirar no Uhum. lar, né? Perfeito. Quem Sim. quiser comprar o do MUS, igualmente vai ser tudo pro mesmo funil o Isso. valor, né? Isso. E aí, quem achar melhor retirar no Sinodal da Paz, retira lá, então depois a gente vai passar os 2 telefones de contato. Lembrando, Perfeito. gente, que vocês que estão nos assistindo, não necessariamente você precisa comprar para consumir, né? Sim. Uma coisa que acontece muito nos campos de futebol, a gente estava falando sobre futebol aqui no intervalo, que o Gilmar é um jogador em atividade ainda. Pouco. E eu não consigo parar, então somos 2 jogadores. Vamos nos vender assim, dessa forma. Mas uma coisa que acontece muito em clubes de futebol, de sábado à tarde, cara, quando tu não pode tirar, quando tu não precisa tirar um meio frango, você acaba doando para alguém que precisa, mas você não deixa de ajudar, você não deixa de colaborar. Então, eu queria estimular isso, esse pensamento. Porque se eu não tiver aqui dia 8, eu vou deixar de comprar? Apenas pague. Pague e aí ou dê o cartão para alguém que precisa. Eu acredito muito que não é o suficiente ainda aquilo que o São Vicente faz ou aquilo que o Instituto faz para alcançar todas as pessoas que necessitam de acompanhamento ou de ajuda de qualquer que seja. Então, assim, tem muita gente que precisa, vale a pena a gente comprar e dar de presente para alguém e ir lá retirar, né? A própria instituição, né, tanto nós, o Lar São Vicente, como o do Instituto, a gente pode, tu pode oferecer esse cartão para a própria instituição, porque ali vai ser feito Tem sopas, funcionários. molhos e outras coisas que também a gente vai usar. Se necessariamente tu não tiveres alguém para dar esse cartão, você doa para a própria instituição. Perfeito. Sim, a gente precisa fazer comida todo dia para 80 Isso. pessoas. Então, né, eu tenho amigos de Porto Alegre que compraram e doam. Então, nós vamos fazer primeira doação um cartão para cada família, para ele pegar lá o meio frango quentinho, poder consumir naquele dia. O restante das doações, eles vão ficar
lá a gente nem vai assar, né? Vai congelar, Aproveitar para vai outra. congelar e depois durante a semana você vai alimentando as crianças, enfim. Né? Eu acho que é bem importante isso, porque 35, por mais que a situação está bem desafiadora para todo mundo. Mas, gente, o que é Mas- hoje R$35, né? O que é hoje R$35? Tu vai no supermercado, tu compra nem uma sacolinha, nem um Exatamente. produto. Então, nada. R$35, se você pensar assim, mas é um trabalho de formiguinha. Não é só a minha doação. Se eu pensar assim e todo mundo doar, é nesse conjunto todo que a gente vai estar ajudando. Né? E é uma. A gente precisa também estar atento, né? Eu fiquei meio assustado com o período de tranquilidade que esse almoço meio frango traz para vocês. 40 dias aqui, Lar São Vicente, apenas a primeira parcela do 13º dos funcionários, né? Então a gente acaba percebendo que como a gente precisa de mãos amigas que se somem para ajudar, né? Que precisa, porque a gente finaliza dia 8, a gente finaliza esse meio frango. Dia 9 vocês estão preocupados de novo. Sim. Não, já estou preocupado dia 7, já. Nem espera dia 8. Eu acho que a minha fala aqui vai valer tanto para o Instituto quanto para o Lar São Vicente. Se você não tem condições financeiras de comprar um cartão, seja ele hoje é meio frango, a gente já fez pizza, vocês também fizeram feijoada, enfim, né? Tira meio dia por mês e vai lá ajudar. Nós, por exemplo, vou falar por nós, depois vocês podem falar. Por exemplo, lá você pode trabalhar no brechó, ajudando a selecionar roupa, atender as clientes. Você pode trabalhar no armazém, atendendo as pessoas. Você pode trabalhar na recepção, recebendo quem chega. Você pode trabalhar na horta. Olha a possibilidade de quem mora num apartamento, né? Eu não posso falar muito porque eu sou colono de natureza. Até os 18 anos eu morei no meio do mato. Então, para mim, a terra faz parte da minha vida e eu adoro. Quando eu posso, né, eu sempre falo assim, cada 10 horas que eu passo no Instituto, eu passo 2 como presidente e 8 como voluntário. As pessoas chegam lá e se assustam. Mas esse aí é o presidente, sim, tá tudo sujo. Né, porque já estava capinando. Tá com a mão na massa. Já estava cortando de motosserra. Então, olha a oportunidade que você tem de ir lá, trabalhar na terra, mexer na terra, aprender sobre as propriedades, né? Saber o que é uma planta punk, por exemplo, que é as plantas comestíveis não convencionais, que tem um monte lá no Instituto, ver as frutas, né? Plantar e acompanhar, porque isso é uma terapia para a pessoa. A gente vive hoje estressado dentro de apartamento, a maioria morando em apartamento, então é uma grande oportunidade. Mexer na terra, né? Eu posso também ir lá ajudar, servir o lanche das crianças? Sim, pode ajudar a servir o lanche das crianças. A gente só não tem voluntário trabalhando diretamente com a criança, porque não pode. A gente precisa profissional. Então hoje nós temos assistente social, educador social, professor de judô, professor de música, professor de artes, de hip hop, que são profissionais para cuidar das crianças. Sim. E agora eu posso ir lá preparar um lanche, né? Eu posso ir lá no momento da recreação, Ter um contato posso com ir lá essas jogar um crianças. futebol com as crianças. Uhum. Então tem N N. oportunidades que não custa nada. E eu tenho certeza que você vai gostar de fazer isso, porque vai fazer muito mais bem para ti do que para os atendidos. Cristiane, você assume há 4 meses A vice-presidência, sim. vice-presidência. Aham. Como é que tá achando? A gente tá trabalhando, né, Carol? Bastante. Sim, como eu citei antes, né? É uma equipe de conselheiros que já vem há bastante tempo. Então, o nosso trabalho é muito unido. Então, até quando a Jaque perguntava, mas quando que tu tira tempo, né, para prestar esse serviço? É 24 horas, é no celular, é indo lá, a gente faz um revezamento. Então, é uma equipe de apoio porque nós somos uma família, né? A gente se preocupa com o bem-estar não só do idoso que está lá, mas dos funcionários, da diretoria, dos conselheiros, né? Então, assim, é um movimento muito bacana mesmo. Por isso que eu falei a palavra apaixonante, né? A gente está nesta juntas, né, Carol? Juntas. Que legal isso. Eu tinha uma pergunta, eu tinha separado uma pergunta aqui, que é o que move vocês a fazer isso, porque a gente sabe das dificuldades diárias, né, que cada um de nós tem, como empresário, como professora,
enfim, cada um de nós carrega uma carga de dificuldade, de desafios diários, né, na nossa vida pessoal. E aí eu me perguntava aqui, o que move vocês a assumir mais isso? Porque é uma constância de preocupação, né? Não é vocês mesmos falaram, dia 7 já vão estar preocupados com o que vão fazer depois. Então eu queria falar um pouquinho disso, queria que vocês pudessem expressar um pouquinho disso, até para daqui a pouco tocar no coração de alguém que também esteja precisando ouvir o que vocês têm para dizer nesse sentido, né? De o que move vocês a assumir esses desafios todos e entender que não, vamos lá, esse mês foi difícil. Ainda mais que eles estão lidando com vidas, né? Lidando com vidas, e a gente está falando de dois extremos, né? Muito importantes. Um que remete ao futuro, outro que remete à nossa capacidade de desenhar aquilo que será o futuro, né? Aproveitar o presente. Aproveitar o presente. E aí eu fiquei pensando assim, pensando aqui comigo, se faria ou não faria essa pergunta. Mas ela tá batendo aqui, eu queria perguntar isso para vocês. Vilmar, vamos começar contigo dessa vez. Tá bom. Essa pergunta já foi feita muitas vezes para mim. Quando que você virou voluntário? E minha resposta é: eu nasci voluntário. Porque eu nasci no meio do mato, né? No interior de Juí, onde lá tinha em torno de 100 famílias, uma morando longe, 4, 5 quilômetros da outra. E no interior, se você não se ajuda, né, como dizia meu pai, você morre de fome. Então, assim, a tua mulher está grávida de 8 meses. Quem é que vai fazer o serviço da casa? Não tem empregada. A vizinha vai lá. Né? O Gil quebrou a perna jogando futebol no domingo. Quem é que vai fazer o serviço? Quem vai cuidar dos porcos, das vacas, das galinhas? Quem vai plantar a lavoura? O vizinho. Então, isso já vem, né? Quem é que construiu o campo de futebol? Quem é que pinta a igreja? Quem é que faz a escola? É o voluntariado, que essa palavra nem existia. Então, isso, para mim, já veio dentro da própria criação. Mas depois de adulto, quando você começa a caminhar sozinho, é uma questão de propósito de vida. Por exemplo, assim, eu sou muito admirador do Divaldo Franco, né? Talvez vocês conheçam, né? Que era o embaixador da paz aí, né? Um escritor, enfim, um grande palestrante, né? Espírita, né? E ele dizia sempre assim, o grande problema na humanidade é o vazio existencial. Nós estamos vendo pessoas se vestindo de cabrito, de cachorro e andando nas ruas. O que é isso? Isso é a falta de propósito. É entender o que eu estou fazendo aqui. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei quanto me custa abrir mão, muitas vezes, de ganhar mais dinheiro no meu negócio para cuidar do Instituto. Mas eu sei por que eu estou aqui. Eu sei do meu papel. Eu entendi o meu propósito de vida. Né? Por isso que eu não vou ficar doente. Completo. Eu não fico doente. Como se fosse uma missão, né? É uma missão. É uma missão. E todo mundo tem sua missão. Grande ou pequena, todo mundo tem sua missão. Né? Chico Xavier, né? Vamos citar mais um. Chico Xavier dizia o seguinte, floresça aonde Deus te colocou. Então, se você é um porteiro, seja o melhor porteiro. Se você é o síndico do prédio, seja o melhor síndico. Se você é o presidente da horta, seja o melhor presidente possível. Se você é só um voluntário, seja o melhor voluntário. Se você é presidente do Lar São Vicente, seja o melhor presidente possível. Se você é simplesmente a pessoa que vai lá limpar o chão, faça aquilo com excelência. Faça aquilo com excelência. Então, isso que move. É propósito de vida. É entender que a gente precisa deixar um legado. Perfeito. Nós não estamos de passeio. Não estamos aqui de passeio. Não faria sentido. Não faria sentido. Não faz sentido nenhum. Nesse mundo tão conturbado, tão material que a gente vive, né? Exatamente. E ele me um folder aqui, faça a diferença na vida de uma criança. Como pode ajudar? Pode ser apoio como padrinho. Sim, tem o apadrinhamento. Apadrinhamento, o imposto de renda ou através de doações. Então, assim, eu penso que hoje em dia só não quer ajudar quem realmente não quer, né? Porque a gente diz às vezes, não tem tempo, às vezes um amigo não te liga, tu só procura, mas espera aí, o telefone toca dos dois lados, né? Quando tu quer, tu arruma um tempinho. Perfeito. Meninas, vocês, o que move, o que movimenta vocês para continuar aceitando esses desafios, mais esses desafios?
Eu sou uma pessoa das pessoas. Eu gosto de gente. Legal. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de sentir realmente como gira as coisas, como as coisas são feitas e o que eu posso fazer. E vem bem ao encontro, assim, de vestir o calçado do outro, né? Se eu vestir o calçado do outro, às vezes vai me apertar, eu não vou conseguir andar. Então, como ele anda, como ele faz. E com o Lar São Vicente, caiu na minha vida, assim, numa época muito especial, porque nós tivemos que procurar um lar para minha mãe, e eu fui em várias instituições em Novo Hamburgo, e eu saía lá de dentro chorando, porque tinha cheiro de xixi, era apertado, porque são casas adaptadas, né? O Lar São Vicente não é adaptado, ele nasceu sendo um lar. Então, os corredores são largos, passam uma cadeira de rodas. E uma amiga minha me convidou, e a filha dela, que é a Pamela, que foi a presidente, me disse, né, eu só entro se tu entrar junto comigo. Aí eu disse assim, eu sou uma pessoa que Novo Hamburgo conhece, eu sou muito extrovertida, eu sou uma pessoa que gosta de festa, estar na festa, cozinhar para a festa, limpar depois quando sai. Nós fizemos natais para as crianças carentes. Eu não gosto desse sentimento, a Cris sabe isso. Eu sou 9 anos no Lar São Vicente, falante desse jeito, e poucas pessoas sabiam que eu trabalhava no Lar São Vicente. Porque é justamente isso, a minha marca eu quero deixar naqueles que eu toquei. Vou ser sincero, eu não quero o meu nome numa placa ou que alguém diga, nossa, não, eu quero simplesmente tocar as pessoas, estar com as pessoas. Não infantilizar o idoso, né? Porque o idoso não é uma criança. Não vem assim, com o vovô. Ele não é teu vô, gente. Ele tem uma história, ele tem coisas. E às vezes a gente não respeita. Eu vou dizer vocês aqui, tu que disse que tem uma filha. Hoje em dia, ela já acha que tu é um careta, que tu já nem tá mais na situação. Então, vocês imaginam um idoso. Às vezes, o idoso nem conversa, porque ele pensa, quem vai me dar? Quem vai me escutar? Sim. E hoje eu tenho 57 anos e dentro de mim eu tenho 19, mas eu vou falar com alguém e vai dizer, ó, a tia aí. Mas, assim, rapidinho, só vou dizer que encontramos um lugar para a mãe e com esse convite eu digo, não, eu vou, mas não no Lar São Vicente, um outro lugar. E a mãe ficou durante um tratamento, depois a mãe voltou para casa e passava um mês na casa de cada filho. Quando nós assumimos o lar, no primeiro mês que a gente assumiu o lar, há 9 anos atrás, deu aquele temporal que destelhou tudo. Sim. Aí o telefone tocava dizendo, temos que tirar os voos, e eu ali, né, e a minha mãe estava comigo lá em casa, minha mãe tinha quebrado o fêmur. Eu fui chamar a minha mãe tinha falecido. Poxa. Nesse dia. Então, tudo isso aí te diz assim, é ali o teu lugar, é ali a tua marca, tá ali, como ele falou, tá ali o teu sentido, continua. Teu propósito, né? Tá ali. Exatamente. Então, acho que eu me solidarizo com a fala do Gilmar, porque filha mais velha, 4 filhas, né? Então, sempre fui operacional, sempre fui muito amorosa e cuidadosa. Também tenho 4 filhos, então esse estado de servir sempre fez parte da minha pessoa. E sou professora, psicopedagoga. E o momento em que eu entrei no lar, e o lar interessante, porque nós conversávamos isso na sexta-feira, quando a gente fez a dinâmica de a venda de cartões dentro da Killing, né? Conversei com os 2 colegas da Horta. A gente passa por vários estabelecimentos para fazer esse voluntariado e tem um que pica a gente, tem um que move. E eu já fui, já também cantei na Liga, já participei de outros vários processos, né? Mas o Lar São Vicente é o local de pessoas onde tem uma energia que me atrai.
que dizem aqui é o teu lugar, olha só, aquele vô ele tá te olhando, ele quer te escutar, ou aquele lá também precisa de alguma coisa. Então, é uma conexão muito bonita, assim. E não por acaso, eu levo os meus filhos também, a gente estamos sempre nessa busca de fazer o bem, e a minha missão também, além de eu fazer o bem, eu preciso também mostrar, aí eu já sou um pouquinho diferente da Carol, eu não me acho exibida, mas eu acho que eu preciso mostrar para os outros como fazer. Porque essa informação precisa chegar, né? Aonde tem, às vezes eu cutuco com ela, vai, mostra. Porque a gente precisa também informar, né? E daí já é um meio de comunicação. Como fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu posso doar as roupas que eu não estou mais usando, tenho o brechó no lar que vai converter em renda, né? Então todo o dinheiro que entra é para os avós, é para os idosos. E as doações de alimentos também, né? Então, isso é algo que eu ficava muito me questionando. Nossa, de novo, tô eu lá, Prof. Cris Rosa, postando, publicando, o lar precisa de café. Mas nós acabamos de fazer uma festa e ganhamos, né, um valor legal. Mas a gente precisa entender que o valor que entra do café é o valor que se preserva para pagar as outras situações que precisa, né? Então, diluindo, eu acho que é isso. Muito legal. Dia 8 de novembro, próximo sábado, está marcado o meio frango, tanto que a renda vai ser toda convertida, tanto para o Instituto quanto para o Lar São Vicente. Gostaria que você anotasse, que você agendasse esse dia, mas não esperasse para o dia 8, você já pode adquirir o seu ingresso, né, o seu cartão, o quanto antes, até para que eles tenham uma noção daquilo que está mobilizando esse evento e o quanto eles vão conseguir distribuir com esse evento, né? Então, se programe, mesmo que você não queira, enfim, deixa no lar, deixa no Instituto, você vai estar ajudando quantas famílias, eu li aqui antes, quase 500 famílias vocês ajudaram, o Instituto ajudou em 2024, isso é muita gente. É muita gente. E Gil, eu já estou até aqui com o telefone, tanto do Instituto Joana de Ângeles, como o telefone do lar, que a gente pode passar, que as pessoas já podem entrar em contato, né? Por favor, depois a gente coloca fica o registro, Bruno, depois coloca um GCzinho para a gente destacar esses números que a Jaqueline vai colocar aqui, por favor. Esse programa vai ao ar na terça-feira, dia 4, abrimos falando que era dia 4, né, mas sendo gravado no dia 3. Então a gente vai preparar um GC para destacar esses contatos. Isso aí. O telefone de contato, então, do Instituto Joana de Ângeles é 3587-0028. Olha só, é bem fácil. 3587-0028. E do Lar São Vicente é um celular, tá, gente? 98469-3253. Repetindo. 98469-3253. Se alguém de repente não conseguiu anotar, pode entrar lá no Instagram, tanto do Lar como do Instituto Joana de Ângeles, que lá eles vão também passar esse telefone para vocês. Muito bem, minha gente, muitíssimo obrigado. A gente se encaminha para o final desse programa que eu adorei fazer, diga-se de passagem, de conhecer vocês, conhecer a história de vocês, conhecer as motivações daquilo que move a vida de vocês. Falamos sobre propósito, sobre missão, falamos sobre empatia, falamos sobre percepção de futuro, sobre presente. Enfim, cara, eu sou muito grato por poder estar aqui no lugar substituindo o Rodrigo Steffen, nosso Big Boss, e vou agradecer muito ele. As considerações finais, vamos lá. Passem, por favor, os Instagrams de vocês e até das entidades que vocês representam. Se quiserem e podem e devem também reforçar a compra dos cartões. Enfim, começamos daqui para lá, pode ser, Cristiane? Bom, nós temos então o @Lar São Vicente de Paula, né, onde é o nosso Instagram master. Temos também o @Brechó Lar São Vicente, que também é um Instagram que representa, né, uma outra equipe de voluntários que move, então, e atua sobre as doações de roupas e utensílios, né? Porque os vós, eles compram as roupas, eles vão na lojinha, né? Sim. Então, assim, é tudo feito com muita acolhida e com muito cuidado, porque eles são os primeiros a poder escolher aquilo antes de ser vendido. E aquilo que não serve a eles, então, é posto à comunidade para venda, né? Então, esses dois arrobas aí no Instagram, @Lar São Vicente de Paula
e @brechó Lar São Vicente. Temos a nossa página, né, que é www.larsaovicente de Paula, onde lá você pode doar R$10, R$20, R$30, né, e contribuir, né, com essa causa que é tão grande. E principalmente agora, eu acho que é o momento, né, Tintas Killing, muito obrigado, vocês fazem a diferença, que outros empresários usem essa luz, né, que brilha nas instituições, porque vocês nos confiaram, vocês têm certeza que ali o recurso vai ser aplicado no que deve ser aplicado. Parabéns a Killing, aos funcionários, vários funcionários da Killing são voluntários fazendo esse trabalho todo, e um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem. Horta Comunitária NH é o Instagram, e o site também é www, né? Horta Comunitária NH. E eu também aqui quero reforçar aí o nosso agradecimento ao Milton Killing, que é o diretor e o presidente da Tintas Killing, e toda a equipe, né? A Daniele, que é a secretária-geral lá, que coordena tudo, mais a equipe dela. Então, parabéns e muito obrigado aí. Esse apoio é fundamental para a nossa sobrevivência. A gente tem outros empresários também que fizeram doações, e aqui vai uma dica aí para empresário. Eu tenho pelo menos 2 empresários que compraram um cartão para cada funcionário, para dar de presente. Bacana. Então, é isso. Daqui a pouco, tu tem 15, 20 funcionários, compra lá. Faz um agrado. É um agrado barato e é bom. E aí tu vai fazer as duas pontas, né? Além de ajudar, né? Uma criança que a gente sabe que pode estar na mão de um traficante hoje, que tem dificuldade de aprendizado, que está ajudando lá, e que pode ajudar um vovô que deu da sua vida dentro das suas possibilidades para construir o nosso município, e hoje ele está numa situação que ele precisa de apoio, e cada vez mais, né? Cada vez mais vão precisar de espaços como o Lar São Vicente. Sim, porque a gente tem antigamente quem cuidava dos avós eram as mulheres. Hoje as mulheres estão na linha de frente trabalhando. Então, se precisa cada vez mais de espaços assim, né? Então, parabéns aí para o Lar São Vicente e parabéns para vocês aqui. Um abraço aí para o Rodrigo, grande amigo, e obrigado pelo espaço, né? Jaque e Gil. Dá uma dupla. Uma dupla. Faz uma dupla aqui. Muito obrigado. Jaqueline, tuas considerações. Realmente, parabéns a Tintas Killing, e que outras empresas sigam esse exemplo das Tintas Killing, até pontuando que uma representante das Tintas Killing estaria hoje na bancada conosco, mas não fechou a agenda, mas não deixou de estar presente aqui conosco, as Tintas Killing, porque se não fosse Tintas Killing, esse evento não estaria se realizando. E agradeço a presença de vocês. A Vale TV está sempre com portas abertas, precisando da gente, é só nos procurar, assim como a Carol nos procurou. E assim como o Gilson falou, quem sabe, né, Gil, montamos uma hora uma bancada com contadores, contabilistas, para a gente ver uma maneira de que os empresários possam direcionar esse dinheiro de imposto de renda para essas instituições tão importantes. Muito bem, minha gente. Finalizando aqui o Estação desta noite de terça-feira. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou, que comentou, que curtiu, que impulsionou esse assunto a chegar em mais pessoas, alcançar mais pessoas, para que isso se torne de fato uma rede e essa rede gere frutos que tragam benefícios, frutos bons, né? Tanto para o Lar São Vicente quanto para o Instituto. Enfim, a gente espera muito, eu espero muito de coração que a gente tenha tocado o teu coração, você que está aí do outro lado,
e que você consiga de alguma forma, seja de forma braçal, de tempo, de concordância ou mesmo investindo, você consiga ajudar esses guerreiros. Eu costumo dizer que são agentes de transformação, né? Eu gosto muito desse termo, porque de fato é o que vocês representam hoje. Agentes de transformação. Transformando vidas, né? Vidas, lares e até futuros de uma geração inteira, mudando talvez a complexidade do que é, né, o futuro de um ser humano e todas as ramificações que ela pode ter. Então, muitíssimo obrigado pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe muito, muito e prospere muito o trabalho de vocês. A gente fica por aqui, não deixe de acompanhar os conteúdos da Vale TV, não deixe de se inscrever nos nossos canais, não deixe de seguir os nossos canais e compartilhar os nossos conteúdos. Beijo no coração, volto amanhã às 8 horas.